Segundo Samuel, capítulo 13, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar, e outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: Você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me o porquê. É que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: Finja que está doente e vai se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: Por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo, e Aminon disse: Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma o sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio: Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou na cama. Então a cena aqui é que Tamar vai preparar bolo para o irmão que está doente, né? Mas tudo isso era um plano, então, que Aminon elaborou aqui junto com o seu amigo para que ele pudesse deitar com ela, né? Ela foi e o encontrou na cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: Mande todo mundo sair. Todos saíram, e Aminon disse a Tamar: Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma loucura dessa em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certo de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Meu Deus do céu. Olha, esse aspecto aqui, né, da paixão, uma paixão doentia, né? Ele tem uma paixão doentia pela irmã, e aí, logo depois que tem uma relação com ela, ele passou agora a desprezá-la, né? A odiá-la, né? Então, ter nojo dela depois da relação, né? Da, da relação sexual, né? Então, isso é um aspecto da paixão, né? Essa vontade, esse desejo, da carne, né? Então, ao mesmo tempo que é intenso para a aproximação, é intenso também para o distanciamento, para a repulsão, para o desprezo. Depois teve nojo dela e a odiou mais do que tinha amado antes. Então disse: Saia daqui! Tamar respondeu: Não, meu irmão. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: Tira essa mulher da minha frente. Põe-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso.
Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, olha só, passa um tempo, né, de ódio, de ressentimento aqui. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse: Meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas. Gostaria que o senhor e seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Ele disse que podia ir embora. Mas Absalão disse: Está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Aminon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os seus outros filhos fossem. Então, olha a cena. Passa-se 2 anos ali. Absalão, ele ressentido agora, ele vai até o pai e diz ao pai: Eu gostaria de fazer uma festa e gostaria que o senhor fosse nessa festa com os meus irmãos, tudo mais. Aí Davi disse: Não, mas por que você quer fazer isso? Aí ele disse: Não, quero fazer uma festa para nossa família. E aí Davi disse: Não, eu não vou. Ah, então deixe que Aminon vá. Aí Davi disse: Não, por que eu deixaria? Aí ele continuou insistindo e Davi disse: Tá bom, vai então Aminon e vai os teus irmãos também. Bom, Absalão tinha mais um plano aqui, né, para matar Aminon, para se vingar. Então por isso que ele desejava ali que todos estivessem perto, né, próximos dele, Aminon estivesse ali, para que ele pudesse executar o seu plano. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Quando eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Então eles vão falar para Davi. Você sabe que sempre a notícia ela chega exacerbada, né? E olha, todos teus filhos morreram, falaram para Davi. Mas na verdade não haviam sido todos os filhos, né? Não escapou nenhum. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos. Somente Aminon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia em que todos os seus filhos morreram, somente Aminon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte, na estrada de Horonaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte, na estrada de Horonaim. Então Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: Finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia fazer.
A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: Por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Respondeu ele. Ela respondeu: O meu marido morreu e eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o meu nome. Davi respondeu: Volte para casa, que eu cuidarei desse assunto. Senhor, disse ela, eu e a minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: Se alguém ameaçar você, traga aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam nenhum crime maior ainda, matando meu outro filho. Davi disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morreremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Eu pensei que o senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei. Você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. E ela respondeu: Diga por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe. Quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver esse caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe: Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Davi interpreta tudo isso, né? E Joabe aí manda ela inventar uma história, né? E nessa história que o Davi desse um veredito, né, sobre essa história. E nós já acompanhamos e sabemos que Davi é alguém extremamente misericordioso. Pode ver que no caso do outro, ele foi misericordioso. No caso dela, né? Julgou o caso dela com misericórdia. E aí ela confronta. Só que, claro, foi Joabe que mandou, né? E aí ela confronta. Pois é, mas por que tu faz um juízo desse com o teu filho? Que tu não deixa ele voltar depois do erro dele? É. E não permita que os irmãos matem ele. Então, Davi interpreta tudo isso, Davi é extremamente sábio também. Ele diz: eu sei que isso aí é coisa de Joabe, né? Aí ele manda um recado para Joabe: Ok, Joabe, eu resolvi fazer o que você quer, vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se, foi à cidade de Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado.
Sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Ele mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: Olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele é uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei o seguinte: Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor eu ter ficado lá. E Absalão continuou: Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele me mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Olha Davi aqui com o filho Absalão, depois do erro, né, de vingança para com Aminon, né? Absalão havia então matado Aminon por ter estuprado Tamar. Então a família do rei aqui não está nada bem, né? Mas o rei Davi, depois de 2 anos, ele perdoa agora, né? E beijou, recebeu Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Agora Absalão aqui, ele tá obstinado, viu? Agora Absalão, ele é um cara ressentido, ele fez justiça com as suas próprias mãos, matou seu irmão. Ele tá revoltado com o pai também, porque o pai foi omisso. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: Olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: Ah, se eu fosse juiz aqui. Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia. Perdão. Ah, se eu fosse juiz aqui. Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Você percebe aqui um movimento dos rebeldes, né? Um movimento daqueles que vão para um caminho para eliminar alguém. Eles começam a persuadir pessoas. Isso é um movimento de rebeldia, de rebelião. Só que interessante, né? E que o Espírito Santo sempre nos dê discernimento. Falei há uns dias atrás que nem todos aqueles que são a nosso favor, eles são a favor de Deus. Às vezes existem aqueles que são a nosso favor, eles são anticristo. Eles são anti-governo de Cristo. E isso aqui é muito sutil, porque normalmente a gente interpreta benefício como bênção de Deus. Então, se é alguma coisa boa, é Deus que está mandando. Mas nem todo benefício, ele vem de Deus. Então, você percebe que Absalão, as pessoas iam pedir conselho para Davi, para julgar os seus casos. Ele se antecipava, ouvia o caso da pessoa e julgava procedente para a pessoa. Mas ele fazia isso não é por justiça, ele não fazia isso por justiça. Ele fazia isso só para ganhar o coração das pessoas. E é muito bom, né? Como é bom a gente estar perto de pessoas que concordem conosco. Como é bom estar perto de pessoas que eles olham para nossa história e dizem: Nossa, como tu tem razão, nossa, como fizeram isso contigo? Eles não confrontam, mas na verdade o plano deles é ganhar o coração das pessoas, o plano deles é buscar apoio para um caminho de rebeldia, de rebelião, de não concordar com alguma coisa, é um respaldo. E que o Espírito Santo nos dê sempre discernimento, né, das figuras de autoridade, que o Espírito Santo sempre dê a mim e a você
temor no nosso coração também, para nós sempre estarmos alinhados com o rei, com o coração do rei. Sempre estarmos alinhados com aquilo que Deus estabeleceu, com aqueles a quem Deus estabeleceu. Você vai ver que não é difícil um amigo concordar com o filho e endossar, e aumentar, e respaldar a revolta desse filho para com os pais. Você vai ver aí na adolescência, ou ao longo da trajetória da vida, como Absalão, né? Um filho revoltado com o pai sempre vai achar amigo que respalde isso. Porque esses não são pais. Porque esses não ouviram a história completa. Não ouviram os dois lados da história, né? E gente madura ouve, né? Sabe discernir, gente madura sabe olhar para a história com olhos com olhos de maturidade e perceber quem está falando. Ou, além de quem está falando, com que espírito está falando. Né? E esse era Absalão. Absalão estava com o espírito errado. Ele persuadia as pessoas. E Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. Assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: olha agora o pedido de Absalão. Ele volta, fica ali em Jerusalém, passa-se um tempo, e agora ele vai lá, Absalão, vai lá e faz um pedido para Davi. Deixa eu ir a Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Enquanto estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Então Absalão ele pede para ir em Hebrom. Vai em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizer o seguinte: quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. Espera aí. Absalão pede para ir a Hebrom para pagar um voto que fez a Deus. Mas na verdade, quando ele chega em Hebrom, ele diz o seguinte: quando vocês ouvirem o toque das trombetas, o toque das cornetas, vocês devem dizer: Absalão é rei em Hebrom. Então isso aqui é um golpe de Estado, certo? Aqui está declarado um golpe de Estado. O pai era rei. Mas o que Absalão precisava para destronar Davi? Ele precisava de força. Então ele precisava ir em determinado local, em determinada tribo, promover, uma vez que as pessoas confiavam nele, né? Afinal de contas, ele se tornou durante algum tempo. Ele fazia os almoços, as jantinhas, as viagens, né? E ganhava o coração das pessoas. Estou parafraseando aqui, ou melhor, estou usando a imaginação aqui da forma na prática como acontece, né? Ganhando o coração das pessoas. Ok, ele vai a Hebrom agora as pessoas gostam de Absalão. Afinal de contas, Absalão é filho do rei. Afinal, Absalão é um cara extremamente justo. É um cara queridão, né? Pois é. E outra, e que nos dá benefício, né? Então, Absalão é esse cara. Ele vai para Hebrom agora e diz: olha, quando vocês ouvirem o toque das cornetas, declarem: Absalão se tornou rei em Hebrom. Então, isso era um golpe de Estado. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão. Como convidados, eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. É interessante que toda rebelião, todo ato, né, de rebeldia, tem gente inocente. Tem gente persuadida, tem gente enganada. Mas também, mas também tem aqueles que não é inocência, não, porque o coração daquelas pessoas também estão inclinados, né, a se revoltarem contra a figura de autoridade, o rei. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram até com toda a boa fé. Enquanto estavam oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte. E os seguidores de Absalão
aumentar. Tá vendo? Normalmente é assim, quando alguém quer promover, ou respaldar a sua, as suas decisões, os seus interesses, normalmente ele vai buscar pessoas que comprem, ele vai buscar persuadir essas pessoas a acreditarem na sua versão, na sua história. Normalmente essas pessoas serão persuadidas a vê-los como vítima, né? E aí então estabelecer aqui uma guerra contra a autoridade rei, uma rebelião. Vou falar algo para você. No caminho da vida cristã, isso em qualquer esfera, tá? Seja lá numa empresa, né, é um funcionário que fica falando mal do patrão, um funcionário que fica falando mal da autoridade, ou que fica falando mal de outra pessoa, que é um chefe lá, e vão tentar destituí-lo do poder. Vão fazer cair esse chefe, né? Então, eles provocam erros, provocam equívocos e maus procedimentos para trazer dano para que aquela pessoa seja removida. Esse é o caminho de rebeldia e rebelião. Não há bênção de Deus nisso. Toda rebelião, ela ela é muito danosa, né? Então, um aspecto mais claro, assim, que eu percebo em movimentos de rebeldia, de rebelião, é que existe ah, alguém contando uma história e quem ouve só ouve aquela, aquela face da história. Só ouve aquela versão. E é interessante, né? Porque todo vitimismo, eu acho que um critério para você perceber se a pessoa, o que ela conta, a abordagem, ela é uma abordagem madura, é uma abordagem sensata, coerente, é ver se a pessoa interpreta isso como um tratamento de Deus na vida, ou um desafio de fé que ela está enfrentando, e se ela também se aproxima ou faz saber, quem ela faz saber se é figura de autoridade. Você vai ver que tudo que é genuíno, porque, vamos lá, pode que o rei Davi tivesse errado, sim, mas você vê que é alguém querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, a partir de um ressentimento. A motivação é sempre ressentimento, a motivação é injustiça, né? Eu vejo muito isso hoje, o cristianismo, né? Muitas pessoas, eles não conhecem a cruz, não conhecem, não conhecem que uma perseguição, muitas vezes, vai ter que se enfrentar, essa, vai ter que sofrer essa perseguição por causa de Cristo. Então, as pessoas já revidam questões básicas, assim, de perdão, por exemplo, uma situação que houve dano, alguma coisa, e aí o caminho é o perdão. Não, as pessoas são vingativas, elas não perdoam. E aí fazem revolta, né? Alguém se levanta para fazer uma revolta porque quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E esse não é o caminho seu, não é o caminho também do povo de Israel, não é o nosso caminho. Você deve sempre pedir para o Espírito Santo e também é aquela coisa, às vezes a gente diz, o Espírito Santo falou comigo. Pois é, mas a gente é muito imaturo para perceber coisas. Eu vou falar algo para você. Aqui, diante desse cenário, seria muito melhor o povo de Hebron ficar ao lado de Davi. Quando houver qualquer tipo de dúvida, lá na empresa estão fazendo um abaixo-assinado para destituir o chefe, não sei das quantas lá. Fique do lado da autoridade. Tá, pastor, então quer dizer que cegamente uma autoridade não pode errar? Claro que pode errar. Até você chegar, o que é o mais, mais nobre? Você vá até Davi. Davi, tá acontecendo um movimento. Andaram me chamando, andaram falando comigo. Não entendi, troço estranho. Absalão fazia tempo que não aparecia por aqui.
Agora me ligou, falando umas coisas estranhas, negócio esquisito. Não tô entendendo, não. Pode me dizer o que que tá acontecendo? Porque ligou, falou isso, não sei o quê, para declarar que ele é rei em Hebron. Mas o senhor é o rei, não é? Por que que ele tá fazendo esse movimento? Antes de mais nada, Davi, quero dizer que eu tô contigo. Mas gostaria de saber, enfim, o que que tá acontecendo. Porque ele vai. Aí você pode ser livrado de fazer parte do time dos rebeldes. A gente vai ver a, a, a revolta de Absalão agora não termina nada bem. E rebeldia, ela, o pecado de rebeldia, ela atenta contra o trono de Deus, porque o trono de Deus é estabelecido em autoridade. É mais do que discordar. Pastor, não pode discordar de algo. Se eu não gosto lá que o chefe está fazendo, seu Deus, ok, você pode discordar, mas nunca através de insubmissão e rebelião. Eu não acredito que toda pessoa que não é, né? Eu acho que existem lugares, existem cenários que é, tudo parece interpreta como rebelião, né? Só não pode discordar de alguma coisa que é rebelião. Não. Agora, existe sim uma maneira que a pessoa faz isso, um lugar que a pessoa faz isso. Imagina, tem um casal, pega um casal, tá lá uma família, tá lá uns filhos. Aí a esposa tá discordando de algo do marido. A visão clara não é a unidade dentro da casa? É, pois bem. Aí ela discorda algo do marido. Ela vai falar com os filhos. O que que você acha? É sensato isso? Ó, quer dizer uma coisa, teu pai aí, tem umas coisas que teu pai tá fazendo. O pai andou bagunçando umas finanças aí e não gosto, eu não concordo, sabe? Tô triste, meu coração. E, olha, tu era pra estar usando fralda das Pampers, agora tá usando aí guri-guria, né? Sei lá, entendeu? Aí vai persuadir, vai mostrar e dizer que, olha, que era pra ter um benefício maior. E olha aqui, teu pai tá sofrendo muito com isso e tal. Às vezes denunciando um erro. Pastor, mas pode que esse marido tenha feito uma inconsequência? Pode, claro que pode. Tá errado em ela falar no lugar errado? Tá. Porque essas crianças não têm discernimento para isso. Não têm capacidade de discernir isso. E outras vão ser persuadidas pelo que tá fazendo. E normalmente vai, ó, sério, mãe? Sério que a senhora tá sendo tratada desse jeito? Nossa, que pai horrível, né? Isso quando realmente o pai errou. E tem muitas vezes que não é não. Ah, teu pai me tratou muito mal, teu pai falou umas coisas para mim, olha só que eu nunca ouvi de ninguém. Tô sendo muito maltratada. Né? Pois bem, é, esse movimento aqui não tem nada de lealdade. Ah, ela pode discordar? Pode. Para quem que ela fala? Pro marido. Tá, mas e se ele não ouve? Bom, então ele também deve estar debaixo de autoridade, leva para autoridade que ele está submetido. Se tá com problema com o chefe, leva para o dono da empresa, entende? Ah, mas não tem como. Já falei com o dono da empresa, ele também concorda. Bom, então peraí. Então, de duas, uma. Ou eu não quero me submeter, então, ao que está sendo estabelecido, a autoridade. E não é a autoridade que tem que concordar comigo. Aí tem que ver, não, mas peraí. Por que que eu tô aqui? Não, tô aqui porque eu preciso desse emprego. Ah, entendi. Tá, mas tem alguma coisa aqui que fere a minha consciência, fere princípios da minha fé, princípios morais? Não. Fundamentos da palavra de Deus? Não. Bom, então peraí. Então não toque em fundamentos. Então, agora, a partir de então, é interpretação, desejo meu. Bom, aí isso é uma questão de escolha. Aí a pessoa tem que verificar. Então, agora eu quero destituir um chefe por um procedimento que ele fez, porque eu não concordo. Tá, mas peraí. A figura de autoridade é ele. Ah, mas eu não concordar. Bom, então fala pra ele. Ah, mas ele não aceitou. Tá bom, então
Mas não é obrigado também a aceitar. Quer dizer que o que o filho fala, eu não queria que fosse hoje, eu não queria que fosse, tivesse salada. Eu queria que tivesse marshmallow, pirulito e iogurte e traquinas no almoço. Fui falar com a mãe. A mãe disse que não vai mudar. O que eu vou fazer? Vou persuadir a minha irmã, meu outro irmãozinho, para nós fazer uma rebelião aqui e tirar dessa casa, jogar todas as frutas pela janela e as verduras. Hã? E essa casa só vai. Peraí, você percebe? Só um pouquinho não concorda com a visão, tá bom, não come então. Ah, mas não é a visão, muitas vezes não é a visão que tá errada, porque não tá tocando um fundamento. Então, a gente deve perceber esses movimentos, né, espirituais. Irmãos, a obra de Deus ela é espiritual. Ninguém carrega um espírito neutro. Ninguém carrega neutralidade. Jesus diz que quem não junta espalha. Dentro do casamento, quem não junta espalha. Dentro de uma empresa, quem não junta espalha. Equipe de trabalho, quem não junta espalha. E é interessante como esse é um grande teste do nosso coração. É coração mesmo, né? Interessante como seria importante todos experimentarem a posição de autoridade. Por isso que os nossos pais, eles sempre falaram, né? Um dia tu vai ser pai, um dia tu vai ter os teus filhos. Aí você faz do seu jeito. Aí chegou a nossa vez. E daí nós perguntamos, eu não sei nem como é que faz. Ô mãe, quando chora desse jeito é febre, é cocô ou é fome? Né? Você percebe? Aí você vai falar com a geração que você tanto discordou. Né? Por quê? Porque aí começa a enfrentar coisas, começa a analisar coisas. Ah, eu não sabia que era assim. É diferente. Pode ter certeza de uma coisa. A figura de autoridade estabelecida por Deus sempre estão ou normalmente estão numa posição de querer guardar o todo. Eu tenho falado isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha, né, tanto para irmãos ou lá seja numa empresa, numa corporação ou na igreja. Às vezes a gente, nossa, como o casal é querido, como fulano é legal, como isso, aquilo, aquele outro. Sabe por que que às vezes as pessoas têm sempre uma visão maravilhosa? E ok, deve ser assim. Mas sabe por quê? Porque os pais não contam os problemas deles. Muitas vezes são inconsequentes, né? O ambiente saudável, por exemplo, de uma igreja, é que nós estimemos e honremos uns aos outros, tenhamos elevada estima uns aos outros, em amor. Maravilhoso isso. Deve ser assim mesmo. Mas às vezes, se tem tanto apreço por alguém, esse alguém, ele não confronta, ele é um irmão, ele é um amigo, né? É gostoso estar perto, deve ser assim mesmo. Só que muitas vezes a gente não sabe os BO dessa pessoa, a gente não sabe os erros dessa pessoa. Por isso que o nosso olhar é puro. Mas por que que a gente não sabe? Porque os pais estão guardando. Ah, então passa o pano pro erro. Não, tratam no lugar devido. Tratam no lugar que compete. Se não fosse assim, se não cobríssemos a nudez, os erros, e resolvesse aí no lugar certo. Uma coisa é passar pano e dizer o seguinte: não, não foi nada, fazer vista grossa. Não é isso, né? Pode cair no erro sacerdotal de ver o problema e não tratar. Também tem que saber o tempo de tratar e fazer isso, não é da maneira que a gente acha. Pois bem, mas existe um lugar certo de se fazer isso. Imagina, então, todo pecado, todo erro, toda inconsequência precisa se tornar público? Precisa ir toda reunião, ó, irmão, hoje nós vamos resolver que fulano fez essa bagunça lá no casamento dele, só para os irmãos ficarem sabendo. Pô, isso aqui vai provocar um olhar de muitas vezes de juízo, condenação. Faz sentido? Pois bem. Aí os pais vão lá, os irmãos maduros, tratam o problema de não pode fazer assim, te arrepende e tal, ama essa mulher, faz isso aqui, aquele outro e tal, orienta, confronta com a palavra, que o cara arrependa.
Ok, o cara arrepende, beleza. Foi tratado. E aqui está um ambiente gracioso. Mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe que o outro lá, sabe o que vive pitibado financeiramente? Sempre como vítima, devendo, porque faz uma má gestão e porque vai por caminhos de jogo de azar. São caminhos que não procede de fé, né? Mas a pessoa, para todo mundo, a pessoa é joia. Você percebe? E aí, muitas vezes, a pessoa faz um movimento como de Absalão. Ó, Absalão tá contrário a Davi. Sério? Até os filhos estão contra ele? Mas Absalão é uma ótima pessoa, claro, porque todo mundo só conhece o Absalão bonitão do cabelão, do C da ceramida, entendeu? Só conhece as coisas boas. E os pais levam, conhece, pano de fundo. Ah, pastor, então tá aí. Então eu acho que Davi tinha que colocar os pontos toda a família. É, tem, é esse o cenário? É isso? E quando são os nossos erros, é esse ambiente também que a gente quer? Não, com a mesma medida que a gente medir, a gente será medido. Que os nossos irmãos encontrem misericórdia no nosso coração. E que a gente discirna isso. Então, pode saber. Sabe por quê? Que muitas crianças vão brincar com os filhos e dizer que teu filho é maravilhoso. E os pais vão dizer, muito obrigado. É mesmo. É mesmo? É o mesmo que em casa fica chutando porta, brigando, rasgando saco de arroz. Hã? A joinha fica riscando sofá com canetinha. Sofá que você tá pagando a primeira parcela das 24 que você comprou na Lebes. É? Mas aí todo mundo olhar para os filhos, tem um olhar, nossa, que joia. Ok, que glória os pais, né? Que os filhos sejam vistos dessa forma. Só que aí, quando esses filhos começam a falar contra os pais, a pessoa que está ouvindo precisa discernir a maturidade de um filho e a maturidade de um pai. Irmãos, aqui era o grande teste do povo de Israel também, né? Como sempre foi, né? É o teste espiritual de discernir quem é quem. Não tem como. A nossa aliança, as motivações, aquilo que nos une, os laços que nos unem, são laços espirituais. Eu falo com convicção hoje no meu coração, esse tempo que tenha acompanhado e visto, ministerialmente, a gente caminha, vê muitas situações. Nós precisamos estar persuadidos pelo Espírito, sabe? Do ambiente que a gente está, da família que a gente faz parte, sabe? Se tem um casamento que lá não estão persuadidos, se tem um homem que não está persuadido que aquela é sua mulher, ele vai passar a vida inteira olhando pela janela. Se ele não está persuadido que aquela ali é a mulher da vida dele, ele vai passar o tempo inteiro olhando pela janela, dizendo: eu não sei, não tô legal, tô triste, acho que eu deveria algo melhor. Não, tem que tá persuadido, essa é minha esposa, esse é meu esposo, esses são os meus pais, meus filhos, não tem como, é isso aqui. Entendeu? Ter convicção espiritual, né? Isso é lindo quando há completa persuasão, quando alguém diz assim: tu viu o que fulano fez? Diz, fulano? Não, senhor, não acredito. Não, a tendência normalmente a pessoa é, andou 20 anos com seu pai. 20 anos, ele conhece 20 anos o pai. Sabe o que o pai trabalha, sabe como é que o pai faz, onde ele vai, tudo. Ele ouve alguma coisa do pai, sério, meu pai não acredita. Não, então eu também já vou sair de casa. Mas você conhece 20 anos seu pai, você ouviu uma coisa na rua, a primeira coisa é se voltar contra o seu pai? Isso que não faz sentido. A fidelidade que você constrói e o que você vê. Seus olhos veem, você respira, você está junto. Pastor, então quer dizer que ninguém tendo um histórico bom, ninguém pode errar? Claro que pode. Claro que pode. Mas eu e você vai, se você quer checar alguma coisa, vai no lugar certo. Ah, só que a gente tem que ser muito coerente também. Quando for o inverso, a gente tem que permitir que as pessoas nos chequem também. Porque só a gente. Aí eles podem checar também. Pode vir, irmãozinho, eu queria saber o que que é que tu andou fazendo aí. Porque pela bagunça que tu andou fazendo, não queria. Se é isso mesmo, não quero que meu marido ande muito perto de ti. E parece que tu leva ele para outro, que tu vai influenciar e levar eles para outro caminho. Tá entendendo?
Você percebe? Então, muitas vezes, e aqui está a graça, né? A gente deve ser gracioso e misericordioso, irmãos. Sabe? Se a gente perder essa essência do evangelho, sabe? Quando alguém erra, o que a gente vai fazer? Não um caminho de perdão, ir lá e pregar o evangelho para que arrependa. Ok, se a pessoa é obstinada que permanecer no erro, bom, não pode nem ficar entre nós. Que a pessoa, ela tá. Paulo que diz. Teve um cara lá que tava fazendo sexo com a madrasta. Gente, olha o absurdo. Depois de repreensão e coisa, Paulo diz: tem que expulsar esse irmão, que é imoral. Isso aí nem nasceu de novo. Mas é um caso que de obstinação, alguém permanecer no erro, mas a gente sentencia antes de saber até o que aconteceu. Né? Por quê? Porque o nosso coração sempre vai ser testado. E sempre lembre, não é o que a gente faz para Deus, mas é com que coração a gente faz para Ele. Vamos chegar no final da nossa vida. Eu troquei 26 vezes de relacionamento. Por quê? Porque eu não concordei com aquela mulher que ela não levantava no horário que tinha que levantar. O outro não cozinhava do jeito que coisa. O outro não limpava do jeito que não sei das quantas. O outro trabalhava demais. A outra não sei das quantas. Ok. Quando você não concorda, você sai. Ou você se derrama ali agora para buscar um discernimento, uma orientação, uma unidade. Desconfia de todo mundo. Sempre é vítima. Você nunca está numa posição de quem entrega, só de quem recebe. Né? Pode ter certeza. Quem está em posição de autoridade, entrega, né? Pode ver que ele está muito mais. Ele está normalmente mais se defendendo das acusações do que acusando. Vê que normalmente quem tá perseguindo, falando mal, Absalão aqui tá no ócio, né? Tá muito bem, obrigado. Tá bem resolvido. Não tem tantas responsabilidades como o rei Davi. Então que nosso coração seja encontrado fiel. Como de Davi foi para diante de Saul, mas não seja encontrado como Absalão diante de Amnon e diante de Davi também. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Meu Deus, olha a humildade de Davi. Irmãos, Davi precisava fugir do filho. Os valentes de Davi, só Davi já resolvia Absalão. Mas Davi, coração misericordioso, se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Peraí, 10 mulheres? Você lembra o que Deus havia falado? Diante do pecado de Davi com Batseba? Estava se cumprindo aqui. Um dia os da tua casa serão perseguidos. Sempre serão perseguidos da tua casa, da tua família. E tem outra coisa. Um dia, um dos seus filhos vai tomar 10 mulheres e vai profanar a cama do pai. Estava se cumprindo aqui. Deus falou pelo pecado que Davi fez com Batseba. Agora, Absalão vem contra Davi e ele tem que sair correndo agora. E aí ele deixa 10 mulheres lá no palácio. As concubinas do pai, as mulheres do pai. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Imagina, o rei fugindo. E não precisava disso. Todo mundo saindo da cidade. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Davi disse a Itai: você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui por pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou.
Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itai respondeu: Ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde o Senhor for, ainda que eu morra por causa disso. Olha a fidelidade dele, né? Muito bem, respondeu Davi. Então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron, e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles, e também os levitas carregando a arca da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Olha agora, Davi está fugindo do palácio, levando a arca. Só que ele, em determinado momento, ele para e disse a Zadok: Zadok, leva a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Meu Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Eu reconheço que tudo isso aqui possa até ser Deus removendo meu trono. Pode. Pode que Deus já tenha rejeitado e tenha acabado meu tempo. Meu Deus do céu. Olha o coração desse homem. Não é igual Jesus dizendo: se tentar te tirar a túnica, deixe também que leve a capa. Não é a mesma coisa? Ao invés de resistir, mas olha só, tá me tirando, tá me removendo, mas da onde? Isso aqui é posição, porque foi Deus que me deu. Quero ver quem é que vai me tirar daqui. Mas Davi diz: pode que seja Deus. Olha a humildade. Mas se não for Deus, bom, o Senhor vai me fazer voltar pra cá. Tá, mas daí tu vai perder a vaga, perder o emprego, perder sei lá o quê. Pois é, mas se é o Senhor mesmo, o Senhor vai me restituir. Se é o diabo, o Senhor restitui. Se é o diabo que está fazendo isso, mas se é o Senhor, eu devo reconhecer. Pode mandar a arca voltar. E se o Senhor tem prazer em mim, ele vai fazer eu retornar também. E Davi continuou a falar a Zadok: Olhe, leve o seu filho Aimaas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto, até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Meu Deus, olha o coração de um pai diante de um filho rebelde. Olha o coração de um chefe diante de funcionários rebeldes. Olha o coração de um pastor diante de ovelhas mal intencionadas. Normalmente a autoridade chora. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: Ó Senhor Deus, meu Deus do céu. Ó Deus. Sabe as pessoas que daí você confia e diz: olha, eles estão do lado de lá também. Irmãos, movimento de rebelião, de rebeldia, que coisa danosa, que cenário caótico, que dor, quantos traumas, né? Horrível isso. Imagina o coração de Davi. E agora fica sabendo que Aitofel também havia passado para o lado de Absalão. Ele disse, aí Davi fala: ó Senhor, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Uzai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Uzai estava com roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse: não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: ó rei,
Eu agora vou servir o Senhor como serviu o seu pai. Então agora é Davi dizendo para Uzai, um amigo fiel, dizendo: ô Uzai, eu vou te colocar lá. Tu vir ficar aqui comigo chorando não vai resolver meu problema. Eu preciso que tu vá até Absalão e, e frustre os planos de Aitofel, os conselhos deles. Vai lá e diz que tu vai ser fiel a ele como tu foi fiel a mim. Diga a ele: ó rei, agora eu vou servir como servia seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá. E você contará a eles tudo o que ouvir do palácio do rei. Ou seja, ele estava mandando um espião aqui. E aí contariam ao sacerdote, e o sacerdote contaria então. Faria Davi saber do que estava acontecendo. Era o WhatsApp da época. Os filhos deles, Aimaas e Jonatas, vão estar lá também. E você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Uzai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade, justamente quando Absalão estava chegando lá. Então, Uzai, ok, esse amigo de Davi, vai lá, chegou à cidade quando Absalão está chegando na cidade também. Davi passou para o outro lado no Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas secas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo o que era de Mefibosete é seu agora. Uau! Lembra que Davi tinha sido bondoso, benigno, benevolente com Mefibosete? E diz para Mefibosete que tudo que era de Saul era dele. Mas agora na revolta, ele está lá em Jerusalém esperando que Absalão agora dê a ele as coisas que eram de Saul. Mas Davi já tinha prometido isso. Aí Davi declara: então quero dizer uma coisa, ô Ziba, pela tua fidelidade, tudo que era de Saul agora será teu. Tudo que era de Mefibosete agora é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e o Senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou a amaldiçoar Davi. Simei começou também a jogar pedras em Davi. Você já. Vamos lá. É uma inconsequência muito grande, não é? Talvez porque conhecesse um coração de Davi, né? Às vezes existem aqueles que vão jogar pedras porque sabem que dá a reação de Davi, né? Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. Peraí, olha a acusação que ele está fazendo. Você tomou o reino de Saul? Claro que não. Saul morreu. Davi sempre teve uma história de fidelidade, de honra para com Saul. Pois é, irmãos, mas não tem como. Você pode fazer tudo da maneira correta. Se imagina as pessoas acreditando em tudo que Simei está falando. Sério, Simei? Ele tomou o reino de Saul? Não acredito. Ah, então eu também não quero mais. Pô, mas tu andou com Davi, gente. Davi tem uma história. Gente, olha só, mas tu não vê o respaldo de Deus sobre ele? Tu não vê a mão de Deus sobre ele? Não, não acredito. Não acredito. Tu tá vendo o que que esse meio tá falando? Sim, mas olha quem é esse meio. Tu não vê que ele tá tirando pedra, tu não vê que ele tá agora. Ele tá fora da direção. Ele tá se voltando contra o rei. Esse cara não tem. Ele tá fora de si. Outra coisa, ele tá fazendo isso porque sabe como é que é o coração de Davi.
Não, mas vai ter aqueles que vão ser persuadidos por Simei. Você percebe? Fora daqui, assassino criminoso, meu Deus do céu. Isso aqui é. Ainda que ok, assassino porque Davi, né, tava lá suscitando o pecado dele quando mandou matar é, o Urias, né, marido de Batseba. Mas agora tá dizendo criminoso. Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. É interessante, né? Que sempre quando há alguma rebelião, alguém vai dizer que é juiz de Deus por algum pecado. Sempre. Ah, isso aí deve ser pecado. Os legalistas interpretam assim. Isso aí deve ser a mão de Deus. Normalmente é assim. Ah, isso aí, ó, Deus não tá mais com ele. Tá vendo? Até o filho se levantou contra. Pois é, mas não pode ser. É um Absalão. É um filho com o coração totalmente errado. Né? Então a gente sempre deve perceber os movimentos pelo Espírito. Né? E em dúvida, vá até a autoridade, fala com Davi, pergunta o que está acontecendo. Então Abisai, de mãe Zeruia, disse ao rei, ou melhor, agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei, olha só, Abisai, os caras já ficam nervosos. O senhor permite que esse cachorro morto amaldiçoe, desde que eu vá cortar a cabeça dele. Vocês, filho de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Respondeu o rei a Abisai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus que me mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que estás fazendo isso? Não sei como nós reagimos diante das vozes que nos atacam, nos caluniam, ou que promovem dúvidas no coração dos outros. Qual é a nossa reação? A gente espera, calado, ou a gente se volta contra, persegue, amaldiçoa? Davi esperou, calado, diz, olha, eu vou enfrentar tudo isso, tem que esperar, porque se foi o Senhor Deus que mandou este homem me amaldiçoar, quem tem o direito de perguntar por que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus oficiais, se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado com este membro da tribo de Benjamim que quisesse fazer o mesmo? Não está me surpreendendo nada, se até meu filho está querendo me matar. Deixe esse homem em paz. Deixe que ele amaldiçoe porque foi o Senhor que mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Meu Deus do céu. Olha o coração de Davi. Pode que o Senhor olhe para a minha aflição e transforme toda essa maldição em bênção. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou. Quando Uzai, conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: Viva o rei! Viva o rei! E Absalão perguntou: Onde está sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? Uzai respondeu: Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os israelitas. Eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, para quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai, eu agora o servirei. Ok, então Uzai cumpre aqui, né, o plano de Davi de inseri-lo lá para que ele fosse um informante, então. Aí, Absalão disse a Aitofel: Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer? Aitofel respondeu: Tenha relações com as concubinas do seu pai. Olha aqui se cumprindo a maldição aqui. Tenha as relações com as mulheres do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficarão bem animados.
Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ele ali, na frente de todos. Olha, olha que obstinação, olha que vergonha, um pecado nacional. Olha uma rebelião escancarada, esse espírito que provocativo, né? Está declarado mesmo. Armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali na frente de todos ele teve relações com as concubinas do seu pai. Irmãos, olha o caos em Jerusalém aqui, caos em Israel. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fosse a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei essa noite para perseguir Davi. Eu atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. E aí Absalão disse: Chamem agora Uzai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Chame quem? Uzai. Uzai, o enviado por Davi, lembra? Para frustrar os conselhos de Aitofel? Pois bem, Absalão manda chamar Uzai. Quando Uzai chegou, Absalão disse: O conselho que Aitofel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga a você o que devemos fazer. Uzai respondeu: Dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente, e durante a noite ele não fica com seus soldados. Oh, Deus! Que na nossa trajetória, em momento de devaneio, em momento de conflitos interiores, nós caminhamos, o Senhor coloque um Uzai para nos fazer recuperar a consciência, né? Para nos lembrar das bases, dos fundamentos da nossa vida. Então, esse é Uzai aqui. Diz: olha, não por nada, Absalão, mas assim, o teu pai é o maior valente que já existiu. Teu pai nunca perdeu uma guerra. Você sabe que ele não tá muito feliz, né? Ele tá lá como uma ursa de quem roubaram os filhotes. Imagina a indignação. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tantos quantos os grãos da areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram: O conselho de Uzai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar, ou seja, aqui o espião conta agora para Zadok e Abiatar o conselho que tinha dado a Absalão e aos líderes israelitas, e também o conselho que Aitofel tinha dado, e disse: Agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o Jordão imediatamente, para que ele e seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimaas estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Absalão.
Então Jonatas e Aimaas foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço e em cima dela espalhou cereais sucados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram: Atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão. E ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se. Uau! E foi sepultado no túmulo do seu pai. Claro, que agora ele sabe, Aitofel que era um conselheiro antigo de Davi, agora dá um conselho para acabar com a vida de Davi. Ele disse, agora eu tenho um problema, porque eu sei que Davi pode que vença Absalão, e aí eu tô morto. Então a condenação e a culpa de já vou dar essa honra para Davi ou na verdade até os soldados de Davi, né? Não propriamente Davi, porque Davi era misericordioso. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o Rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naase, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, na cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo coalhado e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. O rei Davi juntou todos os seus soldados e dividiu em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Um minuto só. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe dele era Zeruia, e outros por Itai, da cidade de Gade. E o rei disse aos seus homens: Eu também irei com vocês. Eles responderam: O senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir ou se os inimigos atacarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Olha a proteção para o líder aqui. Hã? Não, o senhor não vai fazer esse tipo de coisa aqui, não. O senhor vale 10.000 de nós. Se o senhor morre, o senhor representa algo muito maior. Se um de nós tem um dano, é uma coisa. Mas se o seu dano é o outro, representa outra coisa. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão enquanto os seus soldados saíram marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itai: Se vocês gostam de mim, olha o que Davi disse. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com... Vou pegar outra versão aqui. Qual é a... Só diz aí. Só fala a palavra para mim. Se vocês gostam de mim, no versículo 5. Brandamente. Brandamente. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão. Aqui tá a delicadeza, né? Essa versão. Com brandura. Brandura. Com bondade, né? Olha o que Davi está dizendo. Se vocês encontrarem Absalão, tá, mas quem é que está querendo matar Davi? Absalão.
Se você encontrar ele, olha o coração de Davi, meu Deus do céu. Trate ele com benevolência, com brandura. Não matem ele, é isso que ele está dizendo. É o amor dele para com o filho. Ainda que o filho fosse um obstinado querendo matar o pai. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. Os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. Você percebe? O exército de Israel agora contra perseguindo Davi a mando de Absalão. E aí tem uma guerra aqui. E aí os valentes de Davi matam o exército israelita. 20.000 homens foram mortos. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. Absalão ia montado numa mula, num cavalo. E ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. Então ele é preso numa forquilha aqui, né? A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Ou seja, disse para Joabe, Joabe, o chefe do, do exército das tropas de Davi. Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: Mesmo que o senhor me desse 1.000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Todos nós ouvimos o rei ordenar ao senhor, a Abissai e a Itai: Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com brandura. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo e o senhor não me defenderia. Eita, palavra confrontativa, né? Confrontadora aqui para Joabe. Disse: Mas se eu matasse, o rei ficaria sabendo e ia me matar, e o senhor não iria me defender, sendo que foi o senhor que pediu. Confronto, né? Ele disse: Eu ouvi a ordem do rei. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Eita, apelou para a ignorância também. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão. Joabe não tinha o coração de Davi. Joabe não encontrou a misericórdia, perdão, Absalão não encontrou em Joabe a misericórdia que encontrava no coração do pai. Normalmente, os pais são mais misericordiosos do que os irmãos. Percebe? Joabe viu o erro de Absalão aqui. Não, não é possível. Não, ele vingou. Só que Davi havia pedido para não matar Absalão. Coração misericordioso, porque o coração de pai, e aqui, nesse aspecto, né, dessa figura de autoridade que é encarregada de responsabilidade, sempre deseja a restauração, a redenção. O coração de um pai sempre deseja a restituição, né? O perdão, o arrependimento. Mas não era esse o coração de Joabe, né? E Joabe estava sendo fiel a, a Davi, estava defendendo, porque sabia que Absalão queria matar, né? Não é esse romantismo todo aqui, né? Mas Davi tinha pedido para eles, ordenado, não maltratem Absalão. Mas Joabe agora vai e mata o rebelde. Olha aí, o fim de todo rebelde. Uma flecha traspassada no coração. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. Percebe qual é o destino, qual é o fim dos rebeldes?
a sua geração. O seu nome, sua descendência é apagada da história. Ninguém vai lembrar da história deles. Não se deixarão descendentes, não terão descendente no reinado. E deu o próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimaas insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir, repetiu Aimaas. Então vá, respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: Veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse: Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Amaás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Amaás gritou para o rei: Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: Que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. Olha a primeira pergunta de Davi: Absalão está bem? Aimaas respondeu: No momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Eita! Eu gostaria que o que aconteceu com Absalão acontecesse com todos os inimigos do rei. Então o rei ficou profundamente triste. Então aqui Davi fica profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. É o coração de um pai. Ó Deus, coração de um pai. Seu filho obstinado, seu filho persuadido em uma rebelião, uma rebeldia. Mas o coração de Davi era um coração fiel. A rebeldia de alguém não muda o coração de um pai, né? Que a rebeldia, que as perseguições, por mais duras que elas forem, nunca alterem o caráter do nosso coração. Sempre, ao longo da nossa vida, irmãos, esse é o caminho de todo mundo. Jesus disse: Olha, eu fui perseguido, eles vão perseguir vocês também. Mas que momentos de... Primeiro, que nós não... É difícil. Olha, é preferível estar no lugar... Pela consequência, né? É preferível estar no lugar de quem é perseguido que de quem persegue. E quando formos perseguidos, que seja encontrado nosso coração como um coração de Davi. Por mais duro que seja, o coração de Davi era o mesmo, misericordioso. Ele disse: Meu filho, Davi, eu não quero, sabe? Não é bom que ninguém se perca. Sabe, quando alguém, sabe, não se alegre
quando o teu inimigo cair. O Novo Testamento vai dizer isso. Não se alegre quando o teu inimigo cair. Às vezes diz, graças a Deus, agora Deus vingou, tá vendo? Deus pesa na mão. Mas isso não era o coração de Davi. Não se alegre quando o inimigo teu cair, porque pode que tenha alguém que o levante. Então, Davi aqui, ele chora profundamente por mais um filho. Amon havia morrido, Absalão havia matado Amnon, né? E agora Absalão morreu, como um rebelde tentando tramar o pai. Mas agora Deus, né, guarda Davi de matar o seu próprio filho, obviamente. E Davi agora vai voltar para Jerusalém. Lembra o que ele falou? Se Deus está comigo, se realmente não acabou meu tempo aqui, Deus vai me fazer voltar para o lugar onde está a presença. Amém. Irmãos, até aqui, eu já é 1h30. Amanhã a gente conclui esses 2 capítulos aqui, ok? Para nós não avançarmos mais. Amém? Alguém, por favor, só me lembra amanhã, né? Se eu esquecer. A gente para então em 2 Samuel, capítulo 19. Jesus, pedimos que o Senhor nos aperfeiçoe no nosso coração. Queremos um coração igual ao teu. Sabemos que pedir isso é somente pelo Espírito mesmo, porque naturalmente falando e conscientemente falando, olhando para a história, isso não é nada romântico ter um coração igual ao teu. Isso traz muitos, enfim, nos faz enfrentar muitas dificuldades, carregarmos danos. Mas sabemos, ó Deus, que aquilo que fazemos hoje, o Senhor é a nossa justiça. E só o teu amado e doce Espírito Santo pode fazer nós dar respostas como Davi deu. Não queremos viver uma vida na força. Não queremos, ó Deus, se sentir ameaçado com todo sopro, com toda, ó Deus, com aparente levante. Queremos simplesmente ser orientados, aguardar nosso coração fiel, aqueles que estão perto de nós, com um coração fiel também, em torno do teu propósito, em torno da tua palavra, do teu plano. Livra-nos, ó Deus, de sermos persuadidos por palavras e nos juntarmos àqueles que carregam um espírito rebelde durante toda a nossa vida. Livra-nos, ó Deus, que nossas relações, na nossa mesa, seja semeada a semente da contenda, da divisão, da calúnia, do desprezo. Livra-nos, ó Deus, de mesas corrompidas, mesas de ressentimento, mesas de vingança, como era a mesa de Absalão. Mas nos coloca, ó Deus, perto de homens com o coração de Davi. E que nós sejamos esses também. Nós sejamos e tenhamos, carreguemos um coração misericordioso, benevolente, diante daqueles que se levantam contra nós. Pois sabemos que o Senhor é quem nos defende. O Senhor é a nossa justiça. E também, ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, os nossos ouvidos também, para percebermos quando é o Senhor sinalizando algo a respeito da nossa vida. Quando é o Senhor dando fim a alguma coisa. Quando é o Senhor nos instruindo, ou até mesmo nos disciplinando por algo. Não queremos também resistir quando for a tua disciplina. Mas também não queremos abrir mão daquilo que não é o Senhor que está removendo. Portanto, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê uma percepção aguçada do teu Espírito através do teu Espírito, durante toda a nossa jornada. Seja uma jornada, Deus, de fidelidade. Seja uma jornada de amor. Uma jornada de misericórdia. Porque essa será a mesma métrica que nós seremos medidos diante do teu tribunal. No dia do tribunal de Cristo. Que os nossos inimigos encontrem perdão em nós. Que os nossos inimigos encontrem reconciliação quando eles se arrependerem.
Que aqueles que se levantaram contra nós e falaram, caluniaram, perseguiram, nós vejamos como José viu. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Não foram vocês. Que encontre em nós um coração que perdoa, um coração que é longânimo e benigno. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos guarde durante toda a nossa trajetória. E assim cheguemos diante do Senhor com um coração fiel, misericordioso e carregado de amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, querido. Boa tarde para você. Que o Espírito Santo reverbere, né, no nosso coração, na nossa mente, cada sentença, cada palavra com o Espírito certo. Amém? Boa tarde para você. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia aqui, Devocional Verbo, do Alfa ao Ômega. Graças e paz, querido.